Na verdade, nós temos uma série de anomalias que nos jogam na armadilha dos juros elevados e que nos tornam um país único no mundo, né? Por quê? Porque você tem outros países com inflação igual ou superior ao do Brasil. O caso da Rússia, que está com mais de 10%, a Índia, até bem pouco tempo atrás, tinha uma inflação de 8%. Ou seja, você tem uma série de países em desenvolvimento que, na média dos últimos 2, 3 anos, tem uma inflação parecida com a do Brasil, a própria África do Sul. Agora, qual é o nosso drama? O nosso drama é a combinação de um processo de indexação muito forte dentro da nossa economia, uma estrutura de dívida pública muito da mão para a boca. Ou seja, nós temos uma dívida de curtíssimo prazo que é renovada praticamente no dia a dia, no overnight, né, e que exige taxas de juros muito elevadas. Então, esse tipo de anomalia nos joga nessa percepção de que só se resolve inflação via taxa de juros. Se cria uma convenção, como diria Keynes, ou um falso consenso de que essa é a melhor alternativa, né? Enquanto, na verdade, para a situação brasileira, ou o Brasil, só nós estamos certos em elevar a taxa de juros, ou o mundo está errado, porque os 25 países mais relevantes, ou seja, G20, mais 5 países, esse ano, por exemplo, não elevaram a taxa de juros. Pelo contrário, a grande maioria reduziu a taxa de juros. Só um país está elevando a taxa de juros, que é o Brasil. Queria só o Brasil é o país que tem inflação alta, né? Se eu subir taxa de juros na Europa, seria obviamente um contrassenso. A inflação deles está abaixo da meta. Subir a inflação mesmo nos Estados Unidos, subir a taxa de juros, perdão, mesmo nos Estados Unidos, é uma discussão hoje que eles estão pensando em fazer ou não. Talvez façam, não, dependendo, mas eles estão com inflação abaixo da meta. Quer dizer, a grande maioria desses países, né, mesmo os países da América, você falou alguns que estão com inflação para cima, se sequer tem regime de metas para inflação, né? Quer dizer, a Índia, Deus sabe como é que faz. A Rússia, que é uma bagunça, não diria nem dizer institucionalizada, porque nem capacidade de institucionalizar ele tem agora. Você vai pegar México, Chile, Colômbia, está todo mundo com a inflação muito bem controlada, obrigado. E aí ele consegue, obviamente, baixar a taxa de juros. O fato é o seguinte, isso é resultado, sim, dos nossos erros. Se a gente tivesse controlado a inflação quando teve chance, agora a gente estaria com as expectativas devidamente no lugar, estaria cortando o juro quando a inflação estivesse caindo. O fato é o seguinte, a inflação não está caindo, a inflação está subindo. E ao subir, a inflação você tem que lidar com isso. Ah, mas o juro no Brasil é muito alto. Não, o juro no Brasil é muito alto. Por que o juro no Brasil é alto? Será que isso tem alguma relação com a dívida pública, como é a posição do Lacerda, que, aliás, mudou bastante de composição? De fato, ela era rolada quase que integralmente no overnight há alguns anos, mas, na verdade, hoje a maior parcela da dívida é pré-fixada ou indexada. Então, já alterou a estrutura da dívida e continua precisando de juro alto? Ou isso tem a ver com o fato de que nós temos um volume extraordinário de crédito subsidiado no país? Vamos lembrar, o BNDES sozinho tem uma carteira que equivale a 12% do PIB. Carteira de empréstimos do BNDES equivale a 12% do PIB. Isso era 6% do PIB em 2008. Então, de lá para cá, a gente aumentou, a gente dobrou como proporção do PIB a carteira do BNDES que oferece juro abaixo da inflação. Quer dizer, eu queria tomar dinheiro do BNDES. Se me dessem chance, eu só reclamo porque não me dão dinheiro. Porque eu queria tomar dinheiro a 6% com inflação a 8%. Na prática, o governo está te dando dinheiro de graça. Isso não tem nenhum efeito na taxa de juros que os outros têm que pagar para compensar o fato de que alguns que têm as conexões políticas corretas conseguem tomar grana de graça do BNDES. Não é nem de graça, eles estão sendo pagos para levar dinheiro para casa. Pô, eu queria ser pago para levar dinheiro para casa. Professor Lacerda, você acha que o BNDES está exagerando na dose ou é um jeito que o governo encontrou, seus defensores dizem isso pelo menos, de garantir algum tipo de investimento, acesso a crédito? Na verdade, a pergunta que nós temos que fazer é como é que estariam os nossos investimentos, né, infraestrutura e produtivo, sem a figura dos bancos públicos. Porque é o seguinte, dá licença, um momentinho. Espera aí, senão fica desigual. Então é o seguinte, você colocou várias questões, veja, a questão do BNDES, a TJLP é que é abaixo da inflação, mas você não toma recursos abaixo da inflação. Por quê? Porque tem o spread, tem uma série de outros fatores. E depois é o seguinte, não é um subsídio, porque, na verdade, eu tenho que olhar isso em termos internacionais, né? Então, não posso usar comparação internacional só quando interessa. Então, comparar crescimento da economia, aí sim eu vou comparar com Índia, com Rússia. Não, inflação não, porque é diferente. Taxa de juros não, também não. Então, aí eu tenho que considerar o seguinte, quer dizer, na verdade, a anomalia nossa é que nós temos um juro de mercado muito elevado e não há crédito no Brasil, especialmente de longo prazo. Por quê? O grande negócio
o melhor negócio no mundo é comprar título público brasileiro. Você tem liquidez, rentabilidade, né? E com um relativo grau de segurança. Então, isso distorce completamente o mercado, né? E a figura dos bancos públicos, nesse sentido, ela muito mais corrige essas distorções do que é a causa, efetivamente, da anomalia. Olha, eu discordo disso, porque tem um trabalho importante, eu vou fazer aqui propaganda do INSPER, né? O professor Sérgio Lazzarini, lá no INSPER, fez um trabalho profundo a esse respeito, exatamente examinando qual que é o efeito dos empréstimos dos bancos públicos, em particular do BNDES, sobre investimento. E o que o trabalho do Lazzarini fez, que foi um trabalho, não vi ninguém fazer com a profundidade que ele fez, só que não tem efeito sobre o nível de investimento. O que basicamente acontece é uma substituição de uma fonte por outra. E, na verdade, que o melhor negócio do mundo é o título público brasileiro. O melhor negócio do mundo é tomar dinheiro do BNDES e comprar título público brasileiro. Aí, sim, você consegue fazer uma grana ainda melhor. Obviamente, tem subsídio. Pô, ganhar dinheiro abaixo da taxa de inflação? Pô, quem não quer? Eu quero, é dinheiro de graça. Na verdade, o efeito de substituição é exatamente por esse. Quer dizer, na verdade, depois da crise, os bancos privados retraíram seus empréstimos, entraram os bancos públicos, ocuparam o lugar. Substituição, né? O cara investe o mesmo e simplesmente troca a fonte. Empresas que têm acesso ao mercado de capitais no Brasil conseguem fazer. A Petrobras, que teria acesso ao mercado de capitais no Brasil ou fora, tomou dinheiro do BNDES. Sim, empresas que foram escolhidas como campeãs nacionais, que são empresas grandes, elas têm acesso a bancos, têm acesso ao BNDES. Os bancos contraíram em 2008 e 2009. Ali fazia sentido para o BNDES. O problema é que a gente não fez 2008 e 2009. A gente continuou em 2010, 11, 12, 13, 14 e 15, o BNDES expandindo sem parar o balanço dele. Sim, para empresas que tinham condições de tomar esse dinheiro fora. Mas então a gente tem que separar as duas coisas. Então, no momento em que houve um excesso, pode ter ocorrido, mas teve um momento que foi fundamental. E aí o momento que teve o excesso foi de 2010 a 2015. Então, 5 anos de excesso para talvez um ano que esse negócio estivesse funcionando direito. Você teve todo o efeito da crise ali, pelo menos 3, 4 anos, onde o papel do BNDES foi muito importante. Uma outra pergunta que eu queria fazer é o seguinte: que setores produtivos ou de infraestrutura oferecem a taxa de rentabilidade compatível com o custo de crédito do país ou de financiamento? Então, quer dizer, a única forma de você viabilizar investimentos é você criar um mercado de longo prazo com taxas de juros compatíveis com a rentabilidade. Eu sou totalmente a favor de criar um mercado de juros de longo prazo. Uma das coisas para a gente criar um mercado de juros de longo prazo é tirar o juro subsidiado da frente, porque daí a gente vai ver qual que é o juro de longo prazo de verdade no Brasil. A questão é só de a TJLP só é longo prazo no nome, ela é repactuada a cada 3 meses. Claro. Isso aí não é um mercado de curto prazo. A gente tinha um problema de mercado de juros de longo prazo quando a gente tinha uma inflação alta e imprevisível. Aí, obviamente, não tem mercado que sobreviva. A partir do momento que a gente baixou isso, a gente tinha todas as condições de mudar isso. Agora, a gente não conseguiu tirar o subsídio que existe nas taxas de juros. Aí você precisa dava para mudar? Seria o caso de mudar? Não, eu vejo aqui uma concordância. A questão é só da ordem dos fatores, que no caso altera o produto. Então, na verdade, o que o Schwarzman está dizendo é o seguinte: então, tem que tirar os bancos públicos para deixar o mercado funcionar. O que estou dizendo é o seguinte: enquanto você tiver uma anomalia, você precisa, sim, de uma estrutura de crédito público para garantir que haja o funcionamento do crédito de longo prazo. Então, você tem que trabalhar nessas duas perspectivas, tanto do curto, médio e longo prazo, para fazer a transição. O que não dá é você retrair os bancos públicos ao mesmo tempo, elevar a taxa de juros e contrair base monetária, né, de forma a não expandir o próprio funcionamento do mercado, que aí você trava o mercado. Há ambiente para isso? Eu acredito que não. A verdade é a seguinte: é um tabu nesse país falar de BNDES. Vamos dizer, eu vejo a Fiesp soltar uma nota raivosa toda vez que sai um resultado do Copom. Não é nada perto do dia que subirem para valer a TJLP, porque está todo mundo financiado nisso. A verdade é a seguinte: acostumou-se a viver à base de subsídio. Enquanto não tirar o subsídio, a gente vai continuar com o juro alto aqui. Então, o meu desafio é o seguinte: então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o subsídio. Eu garanto que a taxa de juros de longo prazo vai cair. Vai cair. Não vai cair pouco. Quer dizer, quando você tenta entender por que o Brasil tem juro alto, você tem que falar o que o Brasil é diferente do resto. O Brasil é diferente do resto porque nenhum lugar do mundo tem um volume de crédito subsidiado que tem no Brasil. Não é verdade. Não é verdade. Você pega a China, a Coreia do Sul, são países que praticam taxas de juros muito baixas, próximas de zero para investimento em bens de capital, investimento em infraestrutura e muito mais subsidiada ainda. Essa discussão aqui a gente pode levar ela
ad infinito, quase que acho difícil que a gente chegue numa concordância.